Então o Bolsonaro deixou o Centrão revoltado, nervoso com a escolha de Braga Neto para ser seu vice na chapa agora de 2022. O Centrão estava doido por uma mulher, Tereza Cristina. Olha, eu não tenho nada contra a Tereza Cristina ser vice do Bolsonaro, mas eu dou os parabéns ao Bolsonaro pela escolha do general Braga Neto. E daria também os parabéns caso escolhesse a Tereza Cristina. Mas Bruno, calma aí, Braga Neto ou Tereza Cristina? Entenda o meu raciocínio. A escolha tem que ser do Bolsonaro. Se o Bolsonaro assim preferir X, Y ou Z, assim a gente aplaude, porque é melhor o Bolsonaro escolher por conta própria do que os outros escolherem por Bolsonaro. Entendeu? Vamos comentar sobre isso e também sobre a polêmica aí de Nelson Piquet e Hamilton. E vou até adiantar aqui a minha opinião. Isso está com cheiro de branco ofendido no lugar do Hamilton. Tem branco que se ofendeu no lugar do Hamilton, na minha opinião, mas deixa para daqui a pouco. Vamos começar aí com Bolsonaro e Braga Neto. Parabéns pela escolha, porque o vice, ultimamente, pelo menos nas últimas décadas, só serviu para atrapalhar os governos. Não é mesmo? Então, Bolsonaro ele precisa escolher a dedo, sim, alguém que não vá atrapalhar. Esse é o ponto principal. E General Braga Neto é um cara que é muito mais alinhado com o Bolsonaro do que o atual vice, o General Mourão. General Mourão se mostrou muito esquerdista em muitas pautas, inclusive em pautas morais, questão do aborto. E aí a mídia se aproveitou disso. Veja bem, teve uma época aí, 2019, 2020, que toda hora o Mourão comentava antes do Bolsonaro. Sabe o que era isso? Era a mídia em cima. Porque o Bolsonaro, o presidente não quer roubar, não quer cometer um escândalo de corrupção. Calma aí, meu irmão, o que a gente vai fazer para derrubar o Bolsonaro? Vamos colocar ali o governo um contra o outro. Vamos colocar o vice contra o presidente, já que o Mourão tem uma pauta meio assim esquerdista em muitas ideias. E aí, quando surgia alguma polêmica, o que a mídia aprontava? Vamos para o Palácio Jaburu, vamos perguntar para o Mourão o que ele acha antes do Bolsonaro se posicionar. Aí o Mourão soltava aquela porcaria de comentário e aí depois a mídia ia questionar Bolsonaro. O teu vice disse isso, é isso? E aí criava aquela espécie de intriga entre presidente e vice-presidente. Confusão arrumada pela própria mídia. É o que eles tinham para o momento e ainda tem. Você vê que a guerra da Ucrânia foram direto para o Mourão. E o Mourão falando besteira. Depois tem que chegar ao Bolsonaro. Não é assim. Não é o vice que fala em nome da presidência, em nome do país. É o presidente. Então a mídia encontrou uma oportunidade de colocar o vice contra o presidente. Então aí o Bolsonaro já pegou essa experiência. Tem que ter um vice alinhado. Tem que ter um vice que perceba, que entenda das maldades e dos oportunismos da mídia, que é inimiga do governo. Então Braga Neto é o ideal. Tereza Cristina, se fosse escolhida por Bolsonaro, eu ia apostar também. Quer dizer que Tereza Cristina está alinhada, está conversando bastante com Bolsonaro. Mas como é a ideia do Centrão, eu fico com o pé atrás. Não pela Tereza Cristina, mas por quem está indicando. Inclusive o próprio PL. Porque qual é o problema do vice, além de atrapalhar? Ele serve para interferir, mas isso é coisa interna na política, para interferir na presidência através de aliados. Os aliados do vice, ou seja, o Centrão, pode chegar no ouvido do Bolsonaro, vai lá, Tereza Cristina, fala isso pro Bolsonaro, não sei o que, tal. Tereza Cristina, quando você foi conceder entrevista à Globo, etc., Folha, fale isso. Então pode ter aí um problema para Bolsonaro. E a questão de Bolsonaro andar com muitos do Centrão, fazer aliança, etc., oferecer até certos cargos, pontos em ministérios, não é por conta de alinhamento, não. É por questão de governabilidade, entenda isso. Sem aliança, sem Congresso, Bolsonaro não governa. É outra experiência que ele já tem, porque no início, quando o Bolsonaro ficava atacando o Centrão, o que o Centrão fez, tendo maioria no Congresso, começou a barrar as medidas, decretos, reformas do Bolsonaro. Caducaram medidas importantes. E aí Bolsonaro entendeu, tá
tá sinistro. Vou ter que ceder em alguma coisa. Então o Bolsonaro ele tenta ter um equilíbrio de governabilidade. Quando ele fala em centrão, se alia ao centrão em certos pontos. Entenda isso, não seja burro, não seja ignorante, não seja o Nando Moura da vida. Nando Moura é aquele cara, Bolsonaro tinha que chegar e sair derrubando, negando tudo, não fechando acordo com ninguém e fazer tipo uma ditadura. Não, Bolsonaro já teria levado impeachment há muito tempo, se isso tivesse acontecido. Então Bolsonaro foi inteligente. É questão de governabilidade, grave isso. Só que o centrão é traiçoeiro. Ele recebe um agrado do governo aqui, um cargo ali, um projeto de lei, qual é a aval do Bolsonaro, mas eles querem sempre mais. Então Bolsonaro ele também tem essa cautela, vamos ser estrategistas. Não vamos dar espaço demais, igual o PT fez. PT, praticamente 50% PT, 50% centrão e cada um fazendo a sua lambança ou se unindo na lambança, Bolsonaro não. Bolsonaro é o cara que está trabalhando governabilidade apenas. Por ele, você pode ter certeza, por ele não teria centrão no jogo não, mas a política é assim, isso depende muito de nós, depende muito do povo brasileiro, não só eleger um presidente à direita, mas como um congresso à direita. Temos outra oportunidade em 2022, evitar traidores. Muitas pessoas surfaram nas costas do Bolsonaro e enganaram, né? Na verdade são até esquerdistas, né? Muitos do centrão, mas tem até esquerdistas. Veja o Frota. O Frota não entende nada de política, para começar a conversa. Se disfarçou de conservador e hoje está no extremo da esquerda, aliado com Lula, com PT, PSOL. Por quê? Porque ele surfa em ondas, ele é um oportunista, ele vai aonde pode ter um benefício independente de ideologia, até porque ele não entende nada disso, tá certo? Então esse é o problema. Então a gente tem que escolher bem os parlamentares. Senado, principalmente, Bolsonaro perde mais no Senado do que na Câmara. O Senado precisa ser renovado, muito mais do que a Câmara, mas a Câmara precisa também de um renovo aí, deputados mais alinhados ao presidente Bolsonaro. Tá certo? Então vamos passar aqui para o próximo assunto, Nelson Piquet e Hamilton. Gente, por que eu disse que isso aí tá com cheiro de branco ofendido no lugar do Hamilton? Porque o vídeo do Nelson Piquet tem mais de um ano, ou um ano mais ou menos. E agora, ontem, que começou a circular, e o Hamilton se manifestar, aí as pessoas precisam mudar a mentalidade. Olha, o Piquet teve uma fala racista. O que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra. Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Você vê que isso é bem batido no meio do assunto, o Neguinho é até difícil de perceber, não teve aquela conotação racista. E o Piquet é das antigas, quando não se tinha essa coisa, o Neguinho é Neguinho, o Negão é Negão, é até uma coisa carinhosa, digamos assim. Então eu não vejo conotação discriminatória ou racista aí na conversa do Piquet. E aí, o que eu entendo sobre isso? Que alguém chegou um ano depois, eleições, Piquet é bolsonarista, digamos assim. Então, algum branco, na minha visão, oportunista, ativista, chegou para o Hamilton, olha só, isso aqui não pode passar impune não. Você vai deixar de chamar de neguinho? Aí o Hamilton, não, mas eu não fico, estou supondo, tá, gente? Eu não estou ofendido, não. Aí chegou esse oportunista, ativista, não, mas você tem que se ofender, você tem que se sentir ofendido, porque não pode, ninguém pode te chamar de neguinhos essas palavras. Mas qual o problema? Não, mas eu gosto de neguinho. Não, você não gosta e não tem que gostar, você tem que aprender a se ofender. E é isso que acontece muito. Eu vou processar o Piquet em teu nome. É assim que acontece. Então, na minha visão até, isso que é o racismo. É o branco que se ofende no lugar do negro para impor dissensão, divisão, etc., processos. Porque ele praticamente está falando pro piloto lá, o neguinho é uma palavra muito feia. Você tem que se ofender porque ele neguinho é um troço, tipo assim, como assim feio? Se alguém me chamar de branquinho, muitas pessoas me chamam de branquinho porque eu sou branco mesmo, né? Eu não ligo. Aliás, quando eu mais jovem, eu era do samba, né? Era muitos negros no samba, e eu branco lá no meio da bateria tocando tamborim.
Eu recebi ofensas mesmo, assim, de leite azedo, era muito branco mesmo. E nunca chorei por causa disso. Nunca fiquei depressivo. É constrangedor. Pô, leite azedo, não sei o que, branquelo, com aquela conotação ofensiva, né? Uma coisa é chegar branquelo, branquinho, aquela intimidade. Outra coisa é aquele branquelo ali, leite azedo, sim, primeiro papo, primeira impressão. É constrangedor, mas nunca chorei por causa disso não, meu irmão. Hoje a sociedade está sendo educada, entre aspas assim, ou manipulada para se ofender com tudo, para ser depressiva. Não, você tem que se ofender, não tem que me ofender com nada não, meu irmão. Você tem que aprender a ser homem, a ser forte, a controlar suas emoções. Não importa o que os outros vão pensar de você, o que os outros acham que você é ou não é, o que importa é o que você é. Aí começa... Eu acho que quem é mais triste é quem se preocupa com os outros, pessoa que nem conhece. Eu vou me ofender no lugar dele porque não tenho nada para fazer nessa vida, a vida tá desgraça, vou tentar comprar a vida dos outros para mim. Esses que são tristes no meu entendimento e são oportunistas, querem palanque, querem politizar a coisa toda. Então, na minha opinião, depois de um ano, uma coisa sem conotação racista, chegar aí é racismo. Isso é branco que se ofende entre aspas, vamos criar um oportunismo político e se ofende no lugar do negro. Não, e para mostrar para o negro que ele tem que se ofender ao ser chamado de negro. Que isso? Conheci um rapaz esses dias, aqui onde eu estou morando, o nome dele é Adriano, mas ele prefere ser chamado de negão. Eu sou Adriano, mas todo mundo me chama aqui de negão, é meu apelido, meu nome. É igual o Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor. O nome dele não é esse, mas ele prefere assim ser chamado, nome artístico. Então eu chamo, até por respeito, o cara de negão. Aí eu chamo de negão, depois chega um advogado ativista aí, algum maluco ativista, branco. Não deixa o Bruno te chamar de negão, não. Eu tô percebendo uma conotação racista e tá se aproveitando do seu nome, do seu apelido, para te chamar de negão, com uma conotação, com uma emoção ali dentro, entendeu? O que passa por dentro dele é a oportunidade de te ofender. Então ele fica te chamando de negão toda hora, para os outros ficarem observando que você é negão, ele é branco, tipo assim, e você tem que se ofender. Aí o cara fica perdido. Calma aí, será mesmo? Será que o Bruno fica me chamando de negão só para se aproveitar do meu apelido, me ofender? Então processa lá em meu nome. Gente, é assim. Então, na questão do Piquet, pelo tempo que passou, ser ano eleitoral, e por ele ser apoiador do Bolsonaro, é só ver as manchetes, né? Piquet, que apoia Bolsonaro, tá lá chamando o outro de neguinho. E pelo que eu sei, pelo menos até então, o Piquet é admirador do Hamilton, assim como o Hamilton é admirador de Piquet. Então não tem porquê, né? Então alguém influenciou, fez a cabeça do Hamilton e forçou o cara a fingir que está ofendido. Politicagem, gente, é a esquerda atuando. Então é isso, gente. Sou fã do Piquet também. Aliás, hoje eu não acompanho corrida, mas antigamente, quando eu era criança, moleque, eu era fã. Ayrton Senna, meu irmão, Brasil, ó. Tá vendo isso aqui? Não sei se tá muita claridade, mas tem uma linha aqui na minha testa. Levei 6 pontos. Sabe por quê? Tava brincando de Fórmula 1 em casa. Pum, levei um tombo, fui com a testa na parede. Pum, abriu sangue pra tudo qualquer lado. Tive que fazer 6 pontos aqui. E eu sempre gostei mais de Fórmula 1 quando moleque, muito mais do que futebol, inclusive. Hoje eu não acompanho. Ayrton Senna morreu, acabou pra mim. Até ficava observando o Rubinho Barrichello, mas Rubinho Barrichello não dá pra torcer. Rubinho Barrichello é como se fosse uma espécie assim, Copa do Mundo de futebol, é como se o Brasil fosse uma espécie de Arábia Saudita. Vai lá só pra cumprir tabela. Pega um grupo lá, perde pra todo mundo, eliminado logo na primeira fase, e não dá pra torcer, não dá pra ficar acompanhando, pra ficar triste, sofrer. Então com o Barrichello não deu certo. Então sou da época do Senna, aí parei de acompanhar. Minha época que era Ayrton Senna, tinha o Alan Prost, o Damon Hill, Mika Salo, Pedro de la Roça, que só ficava em último lugar, Patrese, Berger, tem tantos outros, não vou lembrar agora. E eu sei do carinho que os pilotos têm um para com os outros. É igual o jogador de futebol que admira um ao outro, etc. Um youtuber que admira o outro, você que é profissional de uma área admira o outro,
Isso em todas as áreas, né? Um colega que admira outro, um pastor que admira o outro, um padre que admira o outro, isso é normal. Então não vejo ali nenhum tipo de maldade no diálogo ali do PT, que até passa batido quando fala neguinho. Neguinho, sim, e Piquet é das antigas, que não tinha esse chororô, esse mimimi, essa depressão obrigatória, forçada, que os esquerdistas impõem à sociedade, tá certo? Então é isso, minha gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Tá passando aí na tela o nosso Pix. Quem quiser, puder, claro, colaborar, tiver carinho pelo canal, qualquer valor será sempre bem-vindo. A chave do Pix é esse e-mail, brunojohnsen@pol.com.br. Vamos ficando por aqui. Meu nome é Bruno Johnsen, comunismo aqui não. Que Deus abençoe a todos. Vamos nessa.